Olá, meu povo. Olá, apaixonado por TV. Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Então, mas aí quando você recebe o papel, o personagem, você lê, como é que é o teu processo de construção? Você gosta de construir ele do interior para fora, da emoção, das reações, ou você gosta de pensar na parte visual, cabelo comprido? É claro que até onde o ator é independente para isso, né? Porque vem escrito, depois tem direção, mas tem a criação do ator, não tem? Claro. E eu quero saber o seguinte: como é que você cria? De dentro para fora ou de fora para dentro? Olha, bastante sincero assim, Américo, eu sempre que eu pego um personagem, eu penso no que eu já assisti com coisas parecidas com esse personagem, do Uhum. que eu já assisti. De ter por isso, a memória de um ator é muito importante para você ter referências, tanto referências da tua história pessoal, como referências de filmes, de novelas, de peça de teatro, de outros atores, outras atrizes que eu já assisti fazendo. Então, eu tenho uma referência de memória mesmo. Pô, esse Uhum. personagem, já vi um personagem semelhante, tal, tal. E, para mim, é muito importante a conversa que eu tenho com o figurinista. Eu acho o figurinista sensacional. Cabeleireiro e figurinista são fundamentais para o ator. Se Uhum. eu não convenço visualmente, porque TV é muito visual, se Sim. o teu primeiro impacto visual, o personagem não está adequado ao figurino que você está usando, tal, por isso E o assim, teatro não deixa de ser também, né? também, mas no teatro é uma elaboração mais longa, né, Américo? A gente tem Sim, sim. às vezes um mês só, mas são 2 meses às vezes para compor isso. Então você pode se dar o luxo de fazer de dentro para fora. TV às vezes é muito imediato. É, os trabalhos que eu fiz, você não tem muito tempo de elaboração disso. Então, a característica física do personagem é muito importante, né? Que figurino você vai usar, como é teu corte de cabelo, tudo isso é muito importante. E a novela, você vai construindo o personagem, a parte emocional dele, no fazer da novela. Diferente do teatro, você tem Assim, um tempo de elaboração, na novela você faz conforme você vai fazendo. Eu acho que eu uso uma mescla das duas coisas, mas eu acho que a minha memória é muito importante de coisas que eu já assisti, de trabalhos que eu admiro, de cinema, de teatro, de TV, mas eu gosto muito dessa composição externa também. então, você continua sendo consumidor de teatro, você continua sendo. Vai Sim, muito a cinema. vou muito, muito. A pandemia fez com que a gente perdesse um pouco esse Claro. hábito quase, né? Mas agora eu estou retomando isso. Eu gosto muito de TV, eu gosto muito de novela, eu assisto muito novela, eu gosto muito de novela. Tá. Agora, para entrar em cena, seja no set, seja no estúdio, seja no teatro, tem um processo, você precisa se concentrar, ou você chega, se você chega com antecedência, basta por o figurino, o personagem vem, ou você precisa se isolar um pouco, especializar. Não, não, eu encaro muito como um trabalho mesmo, Tá. assim.
Claro, eu tenho que estar com o texto, faço uma revisão do texto, faço uma revisão dos meus objetos de cena, né, em teatro, chego com antecedência, como tem que chegar, e faço uma oração pessoal minha, né, um preparo meu pessoal, mas não nada de isolamento. Eu gosto do contato com o restante do elenco, gosto que seja um clima festivo, independente da peça, o que for, um clima harmonioso entre todo mundo. Não necessito desse isolamento muito grande. Eu só me pergunto sempre, antes de entrar em cena, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu escolhi fazer isso? Porque até hoje é uma coisa assim que eu falo, meu Deus, para que me submeter a isso? Porque a entrada, os 5 minutos antes de você entrar em cena, é sempre um sofrimento, assim. Você fala, meu, Todo ator, né? e se eu errar? E se eu esquecer essa cena? Atualmente eu faço esse trabalho de teatro empresarial e que eu amo de paixão, porque a gente vai para Manaus, vai para. Eu fui agora para a divisa de São Paulo e Mato Grosso, uma empresa na beira do Rio Paraná, e você apresenta muito para pessoas que nunca assistiram teatro. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque você geralmente as peças têm mais uma pegada de comédia, assim, né? Fala sobre treinamento de funcionário mesmo, atendimento, mas é uma montagem teatral, né? Uma montagem. E você tem um tempo muito curto para decorar esse texto. E às vezes são textos longos, assim, textos de 40 minutos, 1 hora de duração. E você tem 15 dias para decorar, encenar e apresentar. E você decora fácil? Antes da depressão, eu decorava muito fácil. Antes da depressão, a depressão me deu uma certa bambeada nessa coisa de decorar. Agora eu estou retomando. Eu parei com os remédios de depressão no início desse ano. E agora, e tem um problema também. Como eu fiz muita TV, Américo, eu usava uma memória muito curta, né? Que você decora e esquece, decora e esquece. E agora não, né? Você tem que decorar e fixar aquilo. É só por um dia, mas são às vezes 50 páginas, né? Para você decorar em 15 dias para fazer aquele decorar e ensaiar, né? Então você Agora, Nando, já te deu. Você falou assim, ai, e se eu esquecer? Já te deu branco em cena? deu, cara, deu, E deu. aí? E aí dá vontade de você morrer, né? E aí você... Mas você percebe que isso aproxima o ator do público? Toda vez que Sim, acontece. sim, porque É aí é o poder engraçado da isso, né? improvisação, né? Por isso, assim, se você tem muito conhecimento do que você está falando e tem colegas de cena generosos, esse apoio cênico vai acontecer, né, de uma forma ou de outra. Você vai ter um apoio cênico. E eu dei a sorte de sempre ter gente muito bacana em volta, né? Então você tem esse apoio cênico. E o negócio assim, isso eu aprendi com o Renato Consorte. O Renato Consorte deu branco, não para de falar. O Renato Consorte era mestre nisso. Ele começava a falar coisas que você não estava nem entendendo e o público estava rindo, porque o público também não estava entendendo, mas estava achando que estava entendendo, de tanto domínio que ele tinha disso. Então era muito bom que você falava, meu, o que esse cara está falando? E o público rindo, aplaudindo e tal. Mas Ele ele tinha falava, falava e voltava. falava e voltava, mas até voltar, ele preenchia aquele espaço com muito improviso, às vezes com palavras que não tinham nem a ver, nada a ver com a história que estava sendo contada, mas ele conseguia preencher aquilo com um brilhantismo tão grande que o público nem percebia, ninguém percebia, nem a gente que estava em cena com ele percebia que ele tinha esquecido. Tamanha maestria que ele conseguia conduzir aquilo, né? Então, assim, já me deu brancos, assim, claro, já cenas que você tem vontade de rir, né, de alguma coisa que não deu errado em cena, mas, assim, agora, assim, teatro empresarial é uma escola muito bacana, assim, para ator, mesmo para atores mais veteranos ou mais jovens, porque te exige uma disponibilidade, porque numa peça, que eu vou fazer agora uma apresentação, eu faço 5 personagens em 50 minutos. Então, claro, usa muito adereço, adereços mais cômicos, né, perucas, não é uma coisa tão realista, porque não tem tempo, né, de elaborar essas mudanças, mas te dá uma versatilidade grande e um poder de improviso muito grande. Só que, ao mesmo tempo, em teatro empresarial, não dá para improvisar muito, porque às vezes tem termos muito técnicos que você usa. Então, essa coisa de improviso. Você sempre gostou de improvisar? Não muito. Agora eu estou gostando mais. Agora eu É, estou usando mais, em função da atividade que eu faço no momento. é. Porque dramaturgia, eu acho que a gente, eu teria sempre eu tenho muito respeito pelo texto que você escreveu, né? Então, eventualmente, alguma coisa para entrar melhor na sua boca, em vez de um para, você põe um pra, algumas coisas assim. Mas desde que seja permitido pela direção, principalmente, né? Então, assim, eu acho importante o ator ser fiel ao texto
e mudar o texto, eventualmente, se isso for permitido pela direção, que é quem está ali no momento, né? Mas tem autores que não gostam, né? Que Sim, preferem que seja que você siga literal. a risca, né? Que seja literal. Eu acho que a gente tem que ter respeito, basicamente assim. Eu venho de uma escola de atores, assim, né? De formação mesmo de vida, é respeitar a direção. O que a direção falou é a palavra que é. Nem sempre a gente tem contato direto com o autor, né? Então Sim. você respeitar o autor e o diretor. O que eles falarem é acreditar na palavra deles. Agora, em cima dessa coisa de personagens, você diria que você habita os personagens ou você permite que eles habitem em você? Ah, não, eles habitam em mim, eu não habito nenhum personagem, não. É muito automático, assim, eu não vivo aquilo intensamente. O personagem, eu faço o personagem, terminou a cena, eu faço questão de saber que aquilo lá, não uma brincadeira no mau sentido, mas eu levo mesmo como um faz de conta. Mas você não convive com eles fora de cena no teu dia a dia? Não, Nem não. assim, nem, por exemplo, dirigindo o teu carro, você vê alguma coisa, pô, podia usar isso no. Ah, não, isso sim. De buscar referência, sim. De buscar É, referência, sim. Isso sim. De estar buscando referência, sim. Isso tá. é importante. Mas assim, eu não vivo intensamente aquilo e levo para minha casa e levo para as relações, sabe? Eu gosto do faz de conta. Eu gosto Tá. do faz de conta. De saber que aquilo é um jogo cênico, é um jogo dramático, e terminou aquilo, e eu gosto de ter domínio do que eu estou fazendo. É, e dominar aquilo tecnicamente, saber utilizar os recursos que eu tenho da minha emoção pessoal, tal, mas nunca deixar aquilo tomar conta do meu emocional, do que eu estou fazendo, sabe? Agora, por exemplo, você está no palco como ator. O que, que é mais, saboroso? Quando a reação desejada vem ou quando vem uma reação surpreendente? Ah, eu acho que o surpreendente é sempre melhor, né? Porque a gente É, nunca, porque a gente se frustra muito quando a gente espera uma coisa e ela não vem. É é. melhor deixar que o público decida. Mas então, mas tem um problema nisso que eu já passei. Vem uma reação surpreendente num determinado espetáculo, ela passa a ser esperada no outro. Sim, 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 você tem E razão. aí não vem, de repente, Você tem porra, razão. né? E eu acho que, não sei se já aconteceu com você, Américo, de coisas Hum, que você faz assim, nossa, isso vai ser ótimo, e não é. sim, sim. E não é. Então, assim, eu aprendi com o Ou tempo. então o contrário, isso não está bom, e aí o público adora. A gente tem que entender que são duas coisas. Eu já fiz cenas que eu me emocionei muito Hum, e que o público não sentiu nada, porque essa emoção não chegou para o público. E já fiz cenas que eu estava simplesmente fingindo que eu estava emocionado e o público hum, se emocionou. Então, na hum. verdade, quem tem que sentir a emoção é o público, não sou eu, né? É como você, não é enganar no mau sentido, mas assim, você tem que ser um fingidor, é você fingir uma emoção Sim, tão verdadeiramente que o público sinta aquilo como se fosse verdade. Mas a palavra final é sempre do público. sim, sim. E na minha concepção em teledramaturgia, é sempre do diretor e do público. Aí te dando um exemplo assim, a gente grava uma cena, né? Então tem Agora, só uma coisa, desculpa te interromper. A técnica da TV, o câmera, também não são referência de público? sabem muito, são os que mais sabem, são É, os que mais sabem. Isso, ainda bem que você tocou nesse assunto, que era uma coisa que eu podia até estar esquecendo aqui. É, o retorno que você tem na hora ali do cameraman que fala que te auxilia demais, o cara do boom, né, que é o que cuida da parte de som, de microfone, que agora está usando muito lapela, mas tem muito boom ainda, que é o microfone que fica no alto, né? Essa figurinista, maquiadora, os assistentes que estão lá, contra-regra, esse público é muito importante, porque eles estão assistindo a cena. e eles Então, você, reagem. eles reagem, e eles reagem em silêncio, mas quando você sai de cena, eles comentam contigo, né? O cameraman sabe muito. Então, cameraman, além, pô, eu aprendi muito com o cameraman sobre posicionamento em teledramaturgia. Eles, como eu sou muito amigo deles, graças a Deus, eles ficavam sempre me corrigindo. Se era um pouquinho mais para cá, posicionamento 3/4, virar um pouquinho, quando eu estava mal posicionado para a câmera. Então, você ter respeito por todos os profissionais num set de gravação. Isso você tem que ter respeito por todo mundo na vida o tempo todo, né? Mas você conseguir absorver o conhecimento dessas pessoas e como eu venho de uma escola que eu era técnico,
Então, são pessoas que eu respeito demais, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho deles. Eu Sim. gosto de conhecer o trabalho deles. Então, quando não são cenas minhas, eu fico assistindo o cameraman fazendo, eu peço para ficar do lado do cara, do cabo man que está lá, eu sei o movimento que ele faz. Então, eu gosto muito tecnicamente disso. E eles te ajudam muito. E é uma coisa engraçada, assim, eu, particularmente, né? Você termina de gravar uma cena, tem a revisão da cena. Tem atores que gostam muito de assistir a revisão da cena. Eu não assisto nunca. Você não gosta Porque de ver? de jeito nenhum. Porque se eu assisto a cena, Américo, eu vou prestar atenção em mim só. Eu não consigo prestar atenção no conjunto. E Hum. quando você presta atenção só em você, você não tem uma ideia real do que foi a cena. Então, o que acontece? Eu acredito na palavra do diretor. Se o diretor falar que tá legal, e o assistente, todo mundo falar foi bom, foi bom. Agora, Hernando, você não gosta de ver nem depois, no ar? Sozinho eu me vejo, mas se eu tô putz, se eu tô com a minha filha do lado, eu tenho muita vergonha, cara. Porque Assim, você não é muito gênero, crítico, é muito crítica. muito crítico. Mesmo assim, você consegue ver evolução no seu trabalho. Sim, muito, muito, E muito. apesar disso, você só se vê sozinho. Só me vejo sozinho. Só me vejo. Interessante. Não, eu não curto me ver muito, não, Américo. Porque sabe o que acontece? É aquilo que a gente, Então pô, você, eu você vê novela, mas a novela que você faz, você não vê. não assisto toda ela. Hum, Assisto toda, de cabo a rabo, assisto toda. Mas eu hum. não sou o cara que gosta de assistir com gente do lado, as minhas cenas, entendeu? Ah, entendi. Porque o que acontece? Quando você olha. Primeiro tem uma coisa assim: o pessoal que é muito próximo a você, quer dizer, essa é a minha opinião, assim, as pessoas não estão acostumadas a te ver fazer uma outra coisa, elas esperam que você seja o que você é. Uhum. E às vezes a pessoa te olha fazer e fala, nossa, que esquisito que você tá, né, Hernando? Porque você está fazendo uma outra coisa, né? Você tá com um gestual diferente, com um texto diferente, fazendo uma outra coisa. E você mesmo, e quando eu me vejo, você fica prestando muita atenção em você. Você fica olhando Uhum. muito para você só. Você perde. Eu acho que você, como autor também, Américo, quando você vai assistir uma peça, você consegue viajar na peça total ou você fica prestando muita atenção na parte técnica? É mais difícil. É difícil a É gente ruim, viajar, sabe? cara. É Na ruim. na verdade, é, a gente acaba sendo crítico mesmo, não tem jeito. A gente não consegue embarcar mais. Por exemplo, assim, como eu fiz pouquíssimo cinema eu tenho mais facilidade de embarcar. Hum. Agora, quando eu vejo novela, eu fico assistindo muito tecnicamente aquilo. Eu fico vendo e falo assim, pô, olha, o cara resolveu bem a cena, hein? Puta, o cara mandou bem. Ó, o cara não sei o quê. Nossa, esse cara fez uma outra. Você fica pensando muito no histórico do que ele já fez. E acho que você, além de ter você também observa muito texto, né? Então, Sim, sim, então a sim. gente fica prestando muita atenção em tudo. E quando eu me vejo, eu fico olhando tanto para mim que eu não consigo ver o geral. E a gente tem que ter uma noção do geral, né? Agora, tem uma coisa que alguém, numa dessas entrevistas que eu fiz, me respondeu uma coisa que me norteou um pouco a partir dali, sabe, Nando? Ah, A pessoa falou assim para mim: eu sei como é difícil fazer, eu sei da dificuldade, eu sei como que é tecnicamente, e por isso eu vou com o objetivo de gostar de alguma coisa. tem razão, tem razão. Eu vou e busco o que eu gostei, não o que eu não gostei. Isso passou a nortear um pouco a minha visão também. Interessante. Me perdoa, também não lembro quem foi que disse isso para mim nas entrevistas. Mas ele tem razão. Se a gente vai muito crítico sempre, a gente também deixa de aprender e deixa de aprimorar o nosso trabalho. Uhum. E Então você tem que respeitar o ter, trabalho do outro, sabendo a dificuldade que é. sim, a gente tem que ter um olhar mais carinhoso com tudo, sabe assim? Senão você fica um chato de galocha, fica um cara chato pra Você caramba, já né? bebeu com enólogo? Já bebeu vinho com É a enólogo? mesma coisa, você perde o prazer, né? Você, Então, você ficar comentando tudo. Então, nisso eu tenho. E assim, e quando eu falo, eu assisto novela porque eu gosto mesmo, né? Mas eu gosto para aprender também. Então, eu tenho os dois olhares. Então, assim, sei lá, tem uma polêmica agora, né, com atrizes muito jovens, né? Que aí você fala, gente, mas ela está começando, cara, não precisa ser tão cruel, espera um pouco, né? A gente às vezes é muito cruel, né?